Deixem o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Deixem o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. Deixem o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento.
No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, também o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor.
definem aos pequenos Pai revelas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: "O Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio?" O dono respondeu: "Foi algum inimigo que fez isso." Os empregados lhe perguntaram: "Queres que vamos arrancar o joio?" O dono respondeu: "Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro." Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: "Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo." Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, iniciamos no último domingo a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Como indicamos, esse capítulo é o capítulo das parábolas sobre o reino dos céus. Jesus apresenta uma série de parábolas falando sobre o reino dos céus. A primeira parábola, que foi a parábola meditada no domingo passado, é a do semeador. Na meditação, consideramos que cada uma das situações elencadas por Cristo retrata a existência do homem. Nós consideramos que a parábola do semeador é uma parábola existencial, porque ela fala da vida do homem. Em diferentes etapas da vida, nos identificamos com alguma das situações indicadas por Jesus na parábola. Há momentos que somos parecidos com a semente que caiu à beira do caminho, em outra etapa da vida, como a semente que caiu em terreno pedregoso, em outro momento, como a semente que caiu no meio dos espinhos, e por fim, em alguma etapa da vida, somos semelhantes ao terreno bom. E a semente, encontrando um terreno bom, ela germina e produz frutos. É importante fazer esta leitura para que nós procuremos ser esse terreno bom, onde a semente da palavra de Deus é lançada e produz bons e abundantes frutos. Ao mesmo tempo, considerando que essas situações retratam a vida do homem que caminha sobre a face da terra, nós consideramos a força extraordinária da palavra de Deus. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. E sobretudo nós meditamos, considerando o poder transformador da palavra de Deus, que devemos confiar na palavra de Deus, fiar-se na palavra, deixar que a palavra de Deus guie os nossos passos, que a palavra de Deus seja lâmpada do nosso caminho. Hoje, seguindo com a leitura do capítulo 13, nós encontramos outras parábolas. A primeira parábola que encontramos no Evangelho deste 16º domingo do tempo comum é a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, ela, em síntese, ensina que o bem e o mal coexistem. Ela traz duas imagens: a imagem do joio e do trigo, a imagem do dono da plantação e do inimigo do dono da plantação. Nós temos o joio, que representa o mal, o inimigo, que representa o diabo, o trigo representa o bem e o dono da plantação representa Deus. Portanto, a primeira parábola que nós encontramos, ela retrata esta realidade. No homem e no mundo coexistem o bem e o mal. Nós carregamos no nosso interior esta luta entre o bem e o mal. Nós, como nos ensina São Paulo, nem sempre fazemos o bem que queremos. Às vezes fazemos o mal que não gostaríamos de fazer. Trata-se de uma realidade da existência do homem. Nós procuramos fazer o bem, mas existem momentos da vida que nós acabamos fazendo mal. Precisamos reconhecer esta luta que existe no nosso interior. Na verdade, a parábola está indicando o mistério da iniquidade humana, a consciência, a inclinação do homem para o mal. Nós vivemos esta grande luta, e como o homem vive internamente esta luta, ela também está presente no mundo. Nós encontramos no mundo o bem e o mal, eles coexistem no mundo. Essa é a primeira constatação que nós fazemos considerando a primeira parábola. Seguindo com a leitura do Evangelho, encontramos outras duas parábolas. O reino de Deus vai acontecendo em meio à coexistência do bem e do mal. Mesmo assim, o reino de Deus vai progredindo no meio de nós. E é necessário que nós deixemos que a palavra de Deus transforme o nosso interior de tal modo que prevaleça em nós o bem e o bem sufoque a presença do mal. É necessário recobrar a fé
na força transformadora da palavra de Deus. Na medida que nós vamos acolhendo a palavra de Deus vai gerando no nosso interior o reino de Deus. Portanto, o bem prevalece, sufocando em nós a presença do mal. As duas parábolas seguintes, elas falam do reino de Deus a partir de duas imagens. A imagem da semente de mostarda, conforme diz o texto, uma pequena semente, e a outra imagem é o fermento, uma porção pequena colocada em 3 porções de farinha. O que Jesus está sugerindo com as outras duas parábolas? Que o reino de Deus, ele acontece a partir das pequenas coisas, e esse reino de Deus, ele vai se expandindo, crescendo silenciosamente. Jesus está reforçando o que nós meditamos com a parábola do semeador. Quando nós acolhemos a semente da palavra de Deus, a palavra de Deus transforma e o mal é vencido. O Papa Bento XVI utilizou uma imagem significativa para falar do drama entre o bem e o mal. O que acontece? Ele usou a imagem da árvore que é derrubada na floresta. Uma árvore derrubada na floresta faz um estrondo, um barulho enorme. E nós ficamos tão focados na árvore que está caindo, que não somos capazes de perceber que ao mesmo tempo outras árvores estão crescendo. Muitas árvores estão crescendo naquele momento. A parábola do fermento e da semente do grão de mostarda nos ensina que o reino de Deus tem poder de crescer. Portanto, qual é a meditação que nós podemos fazer à luz do Evangelho deste domingo? Nós não devemos desanimar, porque o reino de Deus vai crescendo no interior de cada um de nós, e consequentemente o reino de Deus cresce no meio de nós. Confiemos no poder transformador da palavra de Deus. De fato, existe no nosso interior esta luta. Quantas vezes o mal acaba prevalecendo em nós, mas não devemos desanimar. É necessário confiar na força da palavra de Deus, que faz crescer em nós e no meio de nós o reino de Deus. Não desanimemos, porque a partir dos pequenos gestos, das pequenas atitudes, das ações que a princípio parecem ações insignificantes, o reino de Deus vai crescendo em nós e no meio de nós. É preciso que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor e confiemos no poder transformador da palavra de Deus. O texto da primeira leitura, do livro da sabedoria, está falando da justiça e da misericórdia de Deus. O texto termina dizendo: assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que consegues o perdão aos pecadores. Deus está pronto para conceder a nós pecadores o perdão. Ainda que o mal em diferentes momentos da vida prevaleça em nós, confiemos na misericórdia de Deus. Não deixemos de lutar para que o reino de Deus prevaleça em nós e no meio de nós. E São Paulo também nos ensina, na segunda leitura, na carta aos Romanos: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Por isso não devemos desanimar, porque o Espírito de Deus vem em socorro da nossa fraqueza, mesmo quando caímos, mesmo quando deixamos o caminho do Senhor, nos desviamos, voltemos prontamente os nossos olhos e o coração para o Senhor, acreditando que o Espírito de Deus vem em socorro da nossa fraqueza, e o reino de Deus vai acontecendo em nós e também no meio de nós. Eu repito, o bem e o mal coexiste em nós e no meio de nós, mas isso não deve provocar em nós desânimo. Nós vemos a árvore que está caindo, o mal que está acontecendo, mas ao mesmo tempo muitas boas iniciativas acontecem. O bem também está acontecendo. Infelizmente, o mal, ele está mais no holofote do que o bem. Nós temos essa tendência de ver mais a presença do mal do que a presença do bem. Mas o reino de Deus vai acontecendo de forma silenciosa. Não desanimemos, continuemos lutando para que o reino de Deus aconteça em nós e no meio de nós. E assim nós vamos caminhando rumo à pátria definitiva, para que o reino de Deus
possa chegar à sua plenitude e dele nós participemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, nós não sabemos que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiantes o Pai Celeste, dizendo: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que o nosso bispo Luiz Antônio e seus presbíteros e diáconos semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê a paz do coração aos que a não têm. Oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Rezemos pelos aniversariantes Ana Paula Vieira, Lúcia Sardella, Sueli de Almeida Pires. Oremos pelos enfermos Júlio Marques, Vitor, Jesuíno, Francisca, Cidinha, Marco, Douglas, Elton Fernandes. Que Deus conceda-lhes saúde, proteção e paz. Oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que por vós foi semeado no coração de cada ser humano, não deixeis que ele seja sufocado pelo joio que o inimigo aí semeia quando dormimos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados, de todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém.
Recebe, Senhor, da natureza, todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que, sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo, Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu,
E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos do século. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deixe o joio crescer até a colheita, então se será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O Senhor, sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai ao Senhor minha prece, o lamento da minha oração. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Não existe entre Deus e Senhor que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ensinai-me os vossos
Deixem o joio crescer até a colheita, então se será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Retirai-me do abismo da morte, contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Deixem o joio crescer até a colheita, então se será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixei o joio crescer até a colheita, então se será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos dias 24, 25 e 26 de julho ocorrerá o tríduo na comunidade de Santa Ana, bairro Campo Grande. Na sexta-feira, primeiro dia, a celebração às 19h30, no sábado às 17 horas e no domingo, dia de Santa Ana e São Joaquim, às 16 horas, 4 horas da tarde. Após as missas, haverá venda de doces e salgados. Na próxima terça-feira, a reunião do CPP, aqueles que participam do Conselho Paroquial de Pastoral, terça-feira, a reunião. E hoje seguimos com o terceiro e último dia da festa julina da nossa paróquia. Teremos hoje a apresentação da quadrilha feita pelas crianças da catequese e pelos jovens do grupo de jovens da nossa paróquia. Convidamos a todos para prestigiar a festa julina da nossa comunidade paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Senhor nosso Deus, enriquecei e confirmai o vosso povo com os tesouros da vossa misericórdia, para que, fortalecidos pelas vossas bênçãos, perseverem em contínua ação de graças
e viva sempre na alegria do vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, de Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.